Para mim, o chefe Siús foi quem melhor definiu a família. Para ele, tudo está ligado com o que une uma família. Todas as coisas estão ligadas. O que acontece à terra recai sobre os filhos da terra. Não foi o homem que teceu a trama da vida. Ele só é um fio dentro dela. Tudo o que fizer a teia estará fazendo a si mesmo. Já Pitágoras complementa: observa o teu culto à família e cumpre teus deveres para com teu pai e tua mãe e todos os teus parentes. Educa as crianças e não precisarás castigar os homens. Eu particularmente acho bonita uma família grande. Uma família como essa, com milhares de membros que todos os dias nos acompanha aqui nas transmissões ao vivo pelo Facebook e no nosso canal no YouTube. Jardim do Ed TV. Bom dia, hoje é sexta-feira, 9 de dezembro de 2016. Eu sou Jonas Luiz da Silva de Capuí, sou professor, autor e designer instrucional em educação à distância de quarta geração, roteirista, produtor cinematográfico. A nossa fala de hoje, no capítulo 8, com o tema Brasil Contemporâneo, lição que todo político deveria ser, é para dar continuidade à série de J.K. a Lula da Silva. Hoje, nós vamos falar sobre sociedade e cultura dos anos dourados. Você sabe o que estava acontecendo com a cultura nos anos dourados? Não sabe? Então vamos tentar recordar um pouco. As inovações científicas e tecnológicas desenvolvidas durante a guerra e ao longo da década de 1950 chegaram para ficar. Novas formas de pensar e agir se consolidaram a partir do uso da energia nuclear e dos grandes computadores, da produção de antibióticos, do lançamento dos primeiros satélites artificiais. Falava-se do renascimento de um novo homem e de um novo mundo. Os Estados Unidos, no esforço de afirmar seu poderio econômico e político-ideológico, procuraram dominar também os países não europeus. O Brasil, aliado declarado dos norte-americanos desde a Segunda Guerra, situava-se em sua área de influência. A política do governo brasileiro voltava-se expressamente para a difusão de ideias e valores norte-americanos e, ao longo da década de 50, essa influência se ampliou muito. Um novo estilo de vida e de comportamento passou a ser exaustivamente mostrado pelas revistas, pelo cinema e pela televisão, o mais novo meio de comunicação de massa que já tinha surgido no mundo antes da Segunda Guerra Mundial, mas foi interrompido. E aqui no Brasil, a introdução da televisão no Brasil ocorreu em 1950, na cidade de São Paulo. Seguindo depois o Rio de Janeiro, 1951, Belo Horizonte, 1955, Porto Alegre, 1959 e Fortaleza, no Ceará, 1960, com a TV Ceará. Não havia ainda, naquele momento, um sistema de redes nacionais. As câmeras TK-32 eram pesadas. Eu ainda alcancei quando entrei para a televisão, ainda muito jovem. Os recursos técnicos mostravam-se precários. Havia muito improviso e eram os atores e diretores do rádio que trabalhavam para a televisão.
a programação era quase toda ao vivo. E os principais programas eram os telejornais, teleteatros, programas musicais e de variedades, muitas vezes patrocinados por empresas que assim começavam a fazer a publicidade de seus produtos. Esse foi o caso do Repórter Esso e do Teatrinho Troll, entre outros. Em 1956 já funcionavam aproximadamente 250 mil televisores nas 3 maiores cidades do país. Em 1959 acelerou-se a fabricação nacional de aparelhos de televisão. Foi durante a década de 50 que se consolidou no Brasil a chamada sociedade urbano-industrial. Uma das consequências desse fenômeno foi o desenvolvimento de uma cultura de massa, traduzida pelo aumento do consumo de programas de rádio. Era o tempo das radionovelas e dos programas de humor, de jornais, revistas, filmes americanos e também nacionais. O destaque era para as chamadas chanchadas, que tratavam dos temas do cotidiano sob a forma de comédia, ao som de música de carnaval. As casas e os edifícios dos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, assim como o mobiliário dessas construções, passaram a privilegiar formas mais livres, mais funcionais e menos adornadas, com curvas e volumes não habituais. Você, por acaso, já chegou a ver como eram os móveis pé palito e as luminárias com hastes longas, finas e coloridas, que não se vê mais, só tem luz de LED hoje? Parece até que eu estou falando de um tempo muito antigo. Mas, e foi um dia desses, para mim que sou um velhinho. Para você que é jovem, era o moderno invadindo a vida das cidades. A juventude passou a ser agente de um novo comportamento. Blusas e calças de fibras sintéticas, como a elanca e o balon, jaqueta de couro e calças de brim de origem tipicamente norte-americana, compunham o vestuário dos jovens. Eles dançavam um novo ritmo, rock and roll, e andavam de lambreta. Os meus amigos dirão, é o novo. Principalmente o nosso querido amigo Marcos Pinheiro, que hoje é o diretor da FGF TV, não é não, Marcos? A influência francesa na nossa cultura perdeu pouco a pouco seu espaço, permanecendo intensa apenas nos círculos de elite. De qualquer forma, popularizou-se um novo estilo de vida nos centros urbanos, que tinham como modelo a cidade do Rio de Janeiro, capital da República até 1960, e dentro dela o bairro de Copacabana, onde eu já tive a honra de morar quando eu trabalhei na TV Globo do Rio. Seus bares, cinemas e lanchonetes ao lado de sua famosa praia atraiu jovens e adultos, políticos, turistas e artistas de cinema de todo o mundo. Em Copacabana surgiu o primeiro supermercado com autosserviço e abriram-se as primeiras lojas de eletrodomésticos da cidade. A fabricação nacional de geladeiras, televisores, rádio portáteis, máquinas de lavar e barbeadores e ainda o aumento do parque automobilístico garantiram a difusão desse novo estilo de vida nos centros urbanos brasileiros. Mas isso só foi possível devido à política
do governo Juscelino Kubitschek, que se preocupou em fazer do Brasil um país industrializado e dinâmico nos moldes dos ideais desenvolvimentistas. Consumir produtos modernos, práticos, funcionais e dinâmicos, como dizia a propaganda dos meios de comunicação. Era estar em compasso com a vida moderna dos países desenvolvidos. Então, a possibilidade de produzir algo novo mobilizou também o meio cultural. Vários movimentos no campo artístico nasceram ou tomaram impulso no Brasil ao longo da década de 1950. Surgiram novas formas de pensar e fazer cinema, teatro, música, literatura e artes plásticas. A própria arquitetura se renovou completamente por meio de uma revisão do que fora feito até então. Todas essas experiências possuíam um objetivo em comum: identificar e trazer à tona elementos da cultura popular e da nacionalidade brasileira, integrando-os à expressão artística inovadoras que vinham surgindo em algum país do mundo. O vigor do movimento cultural encontra-se eco junto às camadas médias urbanas em franca expansão, sobretudo universitárias. Estava em sintonia não só com o espírito nacionalista da época, mas também com a crença nas possibilidades de desenvolvimento e transformação do país. Vejamos mais alguns detalhes como isso ocorreu em cada uma dessas áreas artísticas, para a gente ter uma melhor compreensão das artes no Brasil. O cinema feito no Brasil durante a década de 1950 procurou retratar aspectos da realidade do país. Essa, aliás, era uma tendência inaugurada no pós-guerra pelo cinema italiano, que com o movimento do neorrealismo se preocupava em documentar os problemas sociais e humanos. Assim, tanto um jovem cineasta independente como Nelson Pereira dos Santos, quanto os filmes da Vera Cruz, o grande estúdio da época, construído nos moldes da indústria cinematográfica norte-americana, buscava abordar temas da cultura popular, até mesmo as chanchadas, em tom de comédia, traziam às telas temas do cotidiano urbano. O neorrealismo italiano, juntamente com a renovação dos cinemas franceses e japoneses, influenciou decisivamente um importante movimento do cinema brasileiro no final da década de 1950 e do início dos anos 60. E foi o chamado cinema novo, que alcançaria repercussão internacional. O cinema novo pretendia ser um instrumento de reflexão sobre a realidade brasileira. Os cineastas traziam para a tela os problemas do povo e do subdesenvolvimento à nova linguagem, além de utilizar poucos recursos de produção, e criava uma forma diferente de contar essas histórias. A renovação cultural também se processou no teatro. Não é só em relação à temática, mas também em relação à encenação, com o despojamento
semelhante ao do cinema. As montagens se faziam sem cenários, com um palco no centro da plateia e com os atores interpretando seus personagens de forma mais realista. Essa foi a marca do Teatro de Arena de São Paulo, que em meados da década de 50 desenvolveu uma temática voltada para os problemas sociais, políticos, dentro de um projeto de conscientização e de criação de um teatro popular. É claro que esses objetivos inspiraram também o Grupo Oficina, formado em 1958 por universitários da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na capital paulista. Tanto o Teatro de Arena quanto o Oficina, liderados respectivamente por Augusto Boal e José Celso Martinez Correia, desenvolveram suas experiências por influência dos teatros de vanguarda norte-americano e europeu e da obra do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Novos autores surgiram na dramaturgia brasileira, como Oswaldo Viana Filho e Jean Francisco Guarnieri. E a música? A música brasileira também se revitalizou com um movimento conhecido como Bossa Nova, que se iniciou em 1958. Os músicos incorporaram à canção popular brasileira algumas manifestações da música popular estrangeira, sobretudo de ritmos norte-americanos como jazz e algumas de suas modalidades como bebop. A bossa nova trazia consigo uma nova forma de interpretação mais intimista. Trazia também uma nova orquestração, um novo ritmo e uma integração estreita entre letra e música. Foi assim que a indústria do disco, em forma de expansão, logo divulgaria novos compositores, como Antônio Carlos Jobim, João Gilberto e o poeta Vinícius de Moraes, e as novas cantoras como Silvinha Telles e Nara Leão. Proliferavam as apresentações nos bares de Copacabana e os espetáculos nas universidades cariocas. Eu não sei a letra de quase nenhuma música, mas eu me lembro muito bem de Desafinado de João Gilberto, feito em 1958. A letra diz: se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo sentindo, devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. A música Desafinado dá o tom do impacto produzido por essa nova forma de cantar e de compor. E na arquitetura? No capítulo anterior, se você não viu, volte lá e assista como Brasília expressava uma nova concepção de vida urbana. Era o projeto de uma cidade moderna, sem contrastes sociais. Seus idealizadores, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, são a expressão máxima da arquitetura moderna brasileira, diretamente ligada aos fundadores da arquitetura moderna europeia, como o suíço Le Corbusier e os alemães Walter Gropius e Mies van der Rohe. Mas não foi só a capital do país que mudou de cara, não. As casas, os edifícios residenciais, ou de escritórios, alguns edifícios públicos, como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, alteraram a paisagem urbana ao longo da década de 50. Nos seus interiores, via-se uma concepção também moderna de decoração e mobiliário,
que utilizava materiais locais com um desenho prático leve e sem efeitos. Foi o início da década de 50 que se consolidaram no Brasil os conceitos fundamentais da arte moderna, que já vinham sendo difundidos no exterior, é claro. A arte figurativa cedeu lugar à arte abstrata, muitas vezes geométrica. A arte abstrata é uma forma de expressão artística que rejeita a representação da realidade exterior. Como faz a arte figurativa? Concebendo a arte como uma organização de formas e cores puras. A sua vertente geométrica privilegia a relação forma e cor organizadas a partir dos princípios da geometria. O que interessava não era a arte como representação, e sim como um processo de conhecimento. Sob a influência das artes plásticas, alguns poetas, chamados de concretistas, procuravam associar o sentido de sua poesia ao próprio aspecto material das palavras. Os concretistas faziam uma poesia fora das estruturas tradicionais da língua, utilizando as próprias palavras como objetos concretos. Isto é, consideravam, entre outros aspectos, o espaço gráfico, a cor, o tamanho e a forma da letra. Mas surgiu também uma outra poesia, que, demonstrando seu compromisso com os problemas sociais, se voltava para temas regionalistas. Foi o caso de João Cabral de Melo Neto, pernambucano, que tem uma verdadeira paixão por sua poesia, que em 1955 publicou Morte e Vida Severina. Que coisa linda, né? Essa cova em que estais, com palmos medidos, é a conta melhor que tiraste em vida. De bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. Bem, aqui ficou como lembrança dos anos 50 e, sobretudo, da chamada Era JK, a ideia de que aqueles foram anos dourados. Havia um otimismo e a esperança que refletiu profundas alterações na vida das pessoas em termos mundiais. Uma parcela da população dos centros urbanos pôde consumir mais produtos novos e melhores, uma sociedade viva, plural e com muitos grupos se manifestando. Uma incapacidade de conviver com todas essas manifestações. Eu recomendo que você estude mais sobre este assunto, pesquise, entre na internet, veja as fotos desses períodos. Tem uma riqueza imensa para você saber um pouco mais sobre a nossa história, a história da geração dos nossos pais e da nossa geração. Um momento lindo. E amanhã nós vamos falar sobre o homem da vassoura. Talvez você não saiba nem, essa juventude não sabe quem é. Eu sou o Jonas Luiz da Silva, Vírgula de Capuí. Deixa aqui o seu comentário na transmissão ao vivo pelo Facebook. E deixe também o seu comentário no nosso portal do YouTube. Assina aí, cara. Deixa de ser ruim, deixa de ser suvina. Ajuda aí o velhinho a alimentar a sua audiência. Alimentar para aumentá-la, para engordá-la, que ela está bem magrinha. E muito obrigado.
por você me acompanhar diariamente aqui direto da Academia Lato Senso do Instituto Icapuí Filmes. E até amanhã.